Meu nome é Júlia Carolina Baldo Fantini, acadêmica de medicina da PUC, e vou estar apresentando o estudo Traumatismo crânioencefálico relacionado ao trabalho, um levantamento de dados epidemiológicos e custos hospitalares. Então, introduzindo um pouquinho, o traumatismo crânioencefálico é definido como uma lesão externa de origem traumática que resulta em comprometimento anatômico ou funcional do parênquima cerebral ou estruturas subjacentes, e que podem gerar neurodegeneração progressiva, que é a principal causa de incapacidade e morte relacionada ao TCE. Puxando um pouquinho para os Estados Unidos, em 1996, cerca de 500 mil pessoas sofriam TCE anualmente, dessas 50 mil faleciam antes de receber atendimento médico, 20 mil morriam nos hospitais e 50 mil adquiriam algum grau de comprometimento neurológico permanente, mesmo quando 80% desses pacientes eram classificados como TCEs leves, de acordo com a escala de Koenig Glasgow. E atualmente, desses 500 mil, 80% dos leves retornam ao trabalho, enquanto 20% dos moderados conseguem retornar e somente 10% dos graves retornam à rotina diária. Aqui no Brasil, de 2008 a 2019, aconteceram cerca de 131 mil internações por ano, com uma incidência alta em adultos jovens, uma proporção de 3,6 na relação a homens e mulheres, e até 2012 o custo para o SUS de cerca de 500 casos em 100 mil habitantes ultrapassava 250 bilhões de dólares, tirando informações como tratamentos ambulatoriais, clínicas de reabilitação ou medicamentos. Então, isso nos mostra a importância de aperfeiçoar conhecimentos prévios sobre o traumatismo crânioencefálico, entender a proporção de pacientes que durante a atividade laboral sofrem TCE e há de interesse global uma redução de custos relacionados à saúde. O objetivo principal do trabalho foi analisar os custos dos traumatismos crânioencefálicos atendidos pela equipe de neurocirurgia em hospital público referência em traumatologia na cidade de Curitiba, Paraná, e também alguns outros, como conhecer os TCEs decorrentes de acidentes de trabalho de 2018 a 2022, saber informações socioepidemiológicas da incidência de TCE no hospital de referência, analisar os custos do TCE na delimitação do estudo, promover informação sobre o impacto socioeconômico do TCE e também gerar informação para o desenvolvimento de políticas públicas de prevenção. Em relação à nossa metodologia, o estudo foi descritivo, exploratório e retrospectivo, e nós obtivemos dados epidemiológicos de janeiro de 2011 a dezembro de 2022, totalizando 7.228 números de registro. E associados a esses números de registro, nós obtivemos 19 dados, entre eles número de AH, especificidade ou descrição de procedimento realizado. Então, nós fizemos uma delimitação do universo de forma a contemplar pacientes de 20 a 55 anos, de janeiro de 2018 a dezembro de 2022, e que fossem classificados como TCEs moderados, graves ou politrauma. E isso nos totalizou 661 números de registro, e nós solicitamos esses prontuários para análise. Dos prontuários, nós captamos a sinalização desse tempo de trabalho, data de admissão, sexo, idade, profissão, CID, escala de Koenig Glasgow na admissão, classificação de gravidade, procedimento principal e descrição de procedimentos realizados, sempre preservando a identidade do paciente. Então, utilizamos números de registro ou transformamos os nomes em códigos. Do setor de custos e controladoria da área da saúde, nós obtivemos 277 contas médicas dos anos de 2021 e 2022, e nós trabalhamos esses valores de forma a gerar 6 diferentes perspectivas baseadas nos dados epidemiológicos. Então, custos por sexo, por idade, por tipo de tratamento, por CID principal, por gravidade do TCE e por passagem no UTI. Dos resultados, nós obtivemos que o custo total é composto por 5 fatores, então diários hospitalares, materiais, medicamentos, exames, honorários médicos, órteses, próteses e materiais especiais, taxa de centro cirúrgico, e desses 2 anos totalizou R$ 2.742.584. Em relação aos custos por sexo, nós vimos uma prevalência dos valores destinados ao sexo masculino, então 88,41%. Na idade, se destacou dos 40 aos 49 anos, com 33%, e dos 30 aos 39 anos, em segundo lugar, com 30%. Em relação ao tipo de tratamento, houve maior destinação de valores ao tratamento clínico, então 87,08%. Em relação ao CID, se destacou em primeiro lugar o S068, com 56%, e o S069, com 28% em segundo lugar. Em relação à gravidade, aqueles graves tiveram uma maior destinação de valores, então 77,8%. Na passagem de UTI, a passagem efetiva de UTI resultou em 49,8% e a não passagem em 50,2%. E quando nós olhamos em relação à profissão na identificação do paciente ou à sinalização de acidente de trabalho num campo específico do prontuário destinado a essa informação, nós obtivemos nos registros que de janeiro de 2018 a dezembro de 2022, 0% dos 661 prontuários continham alguma dessas duas informações. E 2 prontuários sinalizavam a entrega de aviso de CAT. Então, na discussão, nós trouxemos 3 perspectivas dos impactos sociais, contas públicas e acidentes de trabalho. Então, em relação aos impactos sociais, nós vimos uma prevalência de valores destinados ao sexo masculino, que corrobora com o que foi encontrado pelo Carter e Silver, da proporção de 3,6 masculino e feminino. E eles também destacaram os custos da faixa etária de 20 a 39 anos, que foi similar ao que nós encontramos, que correspondeu a 47% dos custos. Isso nos faz pensar que o perfil do paciente, apesar de não fazer parte de um dos fatores que contribuem para o custo total hospitalar, ele tem sim uma significativa importância nesses valores finais. Em relação às contas públicas, nós vimos que a passagem UTI e a não passagem UTI, elas não tiveram grandes discrepâncias de valores destinados, o que é interessante por conta da quantidade de leitos, porque em geral nos hospitais a quantidade de leitos de enfermaria são muito maiores do que a quantidade de leitos de UTI, mas quando nós falamos em custos é muito similar, e isso pode decorrer do fato do outro resultado que nós encontramos de que 77,8% dos valores são destinados aos pacientes graves. E uma coisa pode ter sim relação com a outra, tendo em vista que, em geral, na UTI se encontram os pacientes mais graves. E Gagliardi e Takanagi, eles destacaram os acidentes automobilísticos, quedas, assaltos, agressões e recreação como as principais causas de TCE. E isso nos faz pensar na importância das políticas públicas e nas estratégias de adesão das pessoas na diminuição de custos em saúde, porque essas principais causas, elas são causas modificáveis, tanto em quantidade quanto em qualidade. Em relação ao acidente de trabalho, eles têm influência tanto na parte social quanto na parte econômica. Então, na parte social, existe uma alta taxa de óbito, uma alta taxa de perda de funções neurológicas em pacientes com altas expectativas de vida e, em geral, inseridas em contextos com dependentes financeiros, sejam filhos ou cônjuges. Em relação à parte econômica, então, existe um período que não é trabalhado por esse paciente e também alta taxa de não retorno ao trabalho, como apresentado pelo Gagliardi e Takanagi. Isso nos faz pensar na importância da coleta de informações para o desenvolvimento de estratégias de prevenção. E, para isso, nós precisamos de parâmetros de contabilização fidedignos. Com isso, nós trouxemos aqui 3 possibilidades de melhorias nesses parâmetros de contabilização. Então, o preenchimento desses campos destinados a essas informações de acidente de trabalho nos prontuários, a entrega de aviso de CAT quando necessário, ou também o acesso do paciente pós-alta para um registro fidedigno, se realmente foi acidente de trabalho, se foi aberta a CAT pela empresa. Então, concluindo, nós alcançamos os custos dos TCEs atendidos entre 2021 e 2022 pela equipe de neurocirurgia em hospital público referência em traumatologia na cidade de Curitiba, Paraná. Nós conseguimos informações socioepidemiológicas da incidência de TCE com base nos anos de 2018 a 2022. Nós conseguimos dados a respeito do impacto socioeconômico do TCE e materiais para o auxílio do desenvolvimento de políticas públicas de prevenção. Nós não conseguimos conhecer os TCEs decorrentes de acidentes de trabalho de 2018 a 2022, mas nós sugerimos estratégias para que sejam formados materiais utilizados em trabalhos futuros. Nossa recomendação seria uma investigação prévia das limitações do fornecimento de informações da instituição em que o estudo está sendo realizado e também estudo de outras perspectivas, cruzando esses valores com os dados epidemiológicos e enriquecendo as nossas informações a respeito da parte dos custos médicos relacionados a acidente de trabalho. Então, aqui algumas participações em outros eventos e as referências. Muito obrigada!